O seu plano de governo, além dessa proposta de garantir renda mínima, prevê ainda também reformas, né? Tem reforma tributária, tem reforma fiscal e esse tipo de assunto precisa ser resolvido com o apoio do Congresso Nacional. O que nos leva à questão do isolamento. O senhor tem 40 anos de vida pública, o senhor foi prefeito, foi governador, foi deputado, ministro de Estado. O senhor hoje disputa a presidência da República pela 4ª vez e, no entanto, o seu partido, o PDT, não conseguiu formar alianças nessa eleição. É fato, a candidatura Ciro Gomes pelo PDT é uma candidatura, como se diz, puro sangue, né? É uma chapa sem alianças. Como é que o senhor pretende formar a maioria no Congresso para a aprovação das suas propostas? Eu proponho mudar o modelo econômico, que é uma tarefa profundamente complexa e difícil, e eu pretendo mudar também o modelo de governança política, pedindo às pessoas para pensarem juntas comigo. O Brasil se redemocratizou, se nós tomarmos eleições diretas para presidente, em 89. O Collor governou com esse modelo e foi cassado. O Fernando Henrique e o PSDB nunca mais ganharam eleição nacional governando com esse modelo. O Lula foi parar na cadeia governando com esse modelo. A que modelo o senhor se refere especificamente? É o que se convencionou chamar de presidencialismo de coalizão, na expressão elegante do Fernando Henrique, ou nessa adesão vexaminosa e corrupta ao Centrão. Mas a questão básica para explicar. Então, se a gente não chegar à conclusão, Renata, de que este modelo é a certeza de uma crise eterna. Lula para a cadeia, Dilma cassada, Collor cassado, Fernando Henrique e o PSDB nunca mais disputaram a eleição nacional e Collor cassado. E o Bolsonaro desmoralizado agora. Então veja, qual é a minha proposta? A minha proposta é transformar a minha eleição, isso é muito importante para a dona de casa que está nos ouvindo, para o cidadão brasileiro, transformar a minha eleição não num voto pessoal, mas num plebiscito programático. Eu vou tentar forçar uma mão em todas as ocasiões que eu tiver oportunidade, mais uma vez agradeço a vocês, aos senhores, estão me chamando de senhor, né, estar aqui, para que a gente discuta ideias. Por quê? Com isso eu celebro uma nova cumplicidade com o povo brasileiro. Isso diminui muito a distância entre um presidente que quer reformar o país, como eu quero, e um Congresso que tende a ser reativo naturalmente, porque é filigrante. Deixa eu só completar, são 3 mais 3 argumentos breves. Sim. Então, primeiro, propor as ideias e não o deixa que eu chuto, que tem sido a característica do populismo de lado a lado, de direita e de esquerda. Propor nos 6 primeiros meses, é uma hora mágica. Se o Fernando Henrique propõe ali na sequência do real, eu estava lá, não é? Está aqui as reformas, sem o que o real não vai sobreviver, tinha passado tudo. Não propuseram nada, o Lula não propôs nada, perderam aquela hora mágica. Terceiro, aí está a chave de inteligência de como é que eu tiro o Brasil dessa crise eterna. Negociar. Quem quer que o povo eleja, eu peço que elejam deputados do PDT, eles começam com o número 12, então é tradição do Brasil que o presidente elege. Uma vez eleito, ele elege com ele 50%, 10% do Congresso. Mas todos eles só elegem isso. Termino. Então, propor a ideia, propor nos 6 primeiros meses e ampliar a negociação com governadores e prefeitos. Estabelecer um pacto novo, libertando a falência dos estados e municípios. Eu tenho os números todos, são 600 bilhões de reais de dívida que estão levando 15% da receita dos estados e municípios para Brasília. Eu reestruturo essa dívida, reforço o caminho do investimento dos estados e municípios e os governadores e prefeitos vêm para a mediação. Ponto. Acabou. Persistiu o impasse neste ou naquele ponto, chama o povo para votar diretamente através de plebiscitos. Vamos falar de plebiscito daqui a pouco, mas o que chama atenção, candidato, porque isso é um projeto. É porque em diversas eleições nós já vimos candidatos apostarem muito nesses 6 meses mágicos, né? Tem uma lua de mel, como se chama na política. Muitas vezes os candidatos apostam no capital político de uma vitória nas urnas para imaginar que ao longo dos 6 meses terão ao seu lado não apenas os eleitores, mas uma facilidade maior para, como o senhor acabou de dizer, convencer governadores recém-eleitos a formarem essa força de mudança, digamos assim. No entanto, não é o que se tem visto na prática. O senhor tem uma receita para que isso aconteça sem repetir o fracasso de tentativas anteriores, nesse sentido que o senhor mesmo mencionou? A receita, eu lhe repito, é tentar transformar a minha eleição numa eleição de ideias. Então você fala isolamento. O Bivar, que é presidente da União Brasil, me pediram, jantamos juntos, me pediram para deixar a porta aberta até o último dia e no fim foi honesto. Ele disse, olha, o problema do Ciro não é a pessoa dele, que nós queremos bem, gostamos, são as ideias dele. Então, e é basicamente isso, a gente tem que entender que eu represento uma espécie de movimento abolicionista num sistema escravista. Você não vai esperar que o escravista ajude o abolicionista. E é basicamente o que eu estou tentando fazer. Mas deixa eu lhe fazer. Se nós puxarmos a história brasileira recente,
nenhum presidente de verdade tinha concepção para mudar o Brasil. Qual foi a proposta que foi feita pelo mágico momento que nós elegemos o Fernando Henrique com o Real? Não teve. O primeiro ano transcorreu em albis, como a gente diz no direito, ou seja, em branco. Não é? Propôs mudar só o conceito de empresa nacional, de capital nacional. Qual foi a concepção estratégica do Lula? Ambos se prostraram a um modelo econômico que produz desigualdade, desemprego, informalidade, a mais grave da história do Brasil, e destruição dos serviços públicos. A infraestrutura do Brasil está caindo aos pedaços.